Paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração neste momento, em nome de Jesus. Amém? Quantos não estavam aqui ontem? Temos alguns que não estavam aqui. Então, ontem, poderia passar rapidinho os slides para eu bem só mostrar. Aí está aí do nosso ministério, ali a nossa família, 2 filhos, 5 netos, família que cresceu rápido. Aí os nossos livros, e eles estão aqui também. Aquele do meio, família, lugar de refúgio ou campo de batalha. É esse livro aqui, que foi o meu primeiro livro, que trabalha as questões psíquicas da família, as questões que geram adoecimento na família. Aqui tem um capítulo sobre famílias psicossomáticas, quando a dinâmica relacional da família adoece seus membros. E o que a gente pode fazer, não é, para lidar. Ninguém pode mudar a família onde foi gerado, não é? Mas nós não precisamos repetir histórias que a gente já sabe que não fizeram bem para a gente. Então, é uma escolha. Então, a família foi instituída por Deus para ser um lugar de refúgio, mas quando nós não lidamos com as nossas questões mal resolvidas, ela pode se transformar num campo de batalha, né? E ontem eu comecei um assunto, que fiz a introdução ontem, que é desse livro, que hoje à noite eu vou dar continuidade. Esse aqui é o segundo livro, está ali o da ponta. Enigmas da Alma. Uma decifração à luz da palavra de Deus. O que nós precisamos olhar, né, na nossa alma, na nossa história de vida, que podem estar dificultando a nossa caminhada, o sentido da vida, alcançarmos os objetivos que nós queremos para a nossa vida, que Deus traçou para nós? Quais são as dificuldades? Por que tantas vezes a gente quer acertar e acaba fazendo escolhas que vão intensificar as nossas dores? Então, eu trabalho tudo isso aqui nesse livro. Os 2 livros, é livro de estudo, que para a liderança, então, gente, nós que escutamos pessoas, aqui todo mundo é líder, não é? São os voluntários também. Voluntário é aquele que trabalha também nesse foco de liderança, que recebe pessoas, escuta pessoas. Então, esses 2 livros trazem subsídios essenciais, que são todos 2 fundamentados na palavra de Deus, para a gente ajudar a si mesmo, em primeiro lugar, e ajudar pessoas, né? Então, agora à tarde, eu vou trazer uma temática que está dentro desse livro aqui. E Somos Ouro, a aliança conjugal e a longevidade do casamento. Então, esse é um livro que nós lançamos nas nossas bodas de ouro e trazem, cada capítulo traz, aliás, tem um capítulo aqui, inclusive, para os solteiros. Porque enquanto você está solteiro, você pode escolher. Casou, meu filho, é a escolha que você fez. Não é? Então, tem aqui o poder da escolha. Então, que uma amiga minha falou, mas por que eu não li esse livro antes de casar? Você tinha que ter escrito antes. Eu falei, pois é, mas a gente aprende com o tempo, não é isso? Deus vai nos dando experiência e vai nos ensinando. Afinal, 51 anos e meio de casado. Tem que ter aprendido alguma coisa, né? O casamento durou e vai durar até a eternidade, né? Então, eu trago aqui assuntos bem específicos para a família, para o casamento. Além do poder da escolha, eu trago também... Aliás, eu escolhi a taça, uma taça com as alianças, uma taça de ouro, e eu utilizo como metáfora aquele texto bíblico, todo atleta em tudo se domina, né? Esses para ganharem uma coroa incorruptível, uma coroa corruptível, uma taça, um prêmio. Mas aqueles nós, né, aqui está falando dos cristãos, é para ganhar uma coroa incorruptível, uma taça de ouro incorruptível. Por que eu escolhi essa representação? Porque o atleta, quando ele se propõe a iniciar a sua caminhada,
quer seja uma maratona ou qualquer outra prática esportiva, ele quer chegar ao pódio. O objetivo é chegar lá e ganhar uma medalha de ouro, uma taça de ouro. É isso que ele quer. Mas quando a gente vê o atleta chegando lá e vibrando, não é? Cheguei, consegui, muitos de nós não conseguimos pensar em tudo que ele passou para chegar lá. Qual foi esse percurso? Quais as renúncias que fez? Quais as lutas que teve? Quais as dores que vieram? Não é? Momentos que ele pensou em desistir. E a gente escuta sobre isso. Nossa, teve momentos que eu pensei em desistir. Eu me lembro de uma maratona que teve, não sei se vocês lembram disso, talvez os mais antigos, como eu e Celso, né? Mas era uma mulher maratonista. E quando ela estava chegando bem próximo, ela já foi perdendo as forças. E ela sai assim toda tortinha, sem conseguir muito, mas ela não desiste. Ela vai ali com toda a luta, com todo esforço. Aí os médicos vêm para ajudá-la e ela faz não, ela não aceita aquela ajuda deles porque ela queria, porque ali eles queriam que ela parasse. E ela não quis parar, mesmo naquele momento tão difícil. E ela cruza a linha de chegada. E nós queremos cruzar a linha de chegada, não é? Porque o Senhor tem esse lugar para nós. E aí, aqui eu escrevo muita coisa nesse sentido. E tem um capítulo que chama Família Construtora de Memoriais. Nós precisamos deixar um legado aqui, mas há uma escolha a fazer. A gente deixa um fútil legado que nos legaram os nossos pais, como o apóstolo Pedro fala, ou nós deixamos um legado abençoado de uma história que os nossos filhos, os nossos netos vão querer se referenciar. Porque quando nós andamos nos princípios da palavra de Deus, nós escrevemos uma história para a próxima geração, que vai precisar receber de nós. Então, tem muita coisa aqui nessa construção de memoriais, rituais familiares, e tem bênçãos geracionais, bênçãos que a gente ministra para os filhos em momentos significativos da vida deles, né, no casamento, ou quando faz um aniversário. Tudo isso nós trazemos aqui. Ao final de cada capítulo tem poesias, canções, que cada poesia é uma canção. Tem um QR Code para colocar a sua câmera e ouvir a canção, né? As canções do meu esposo, Celso Cunha, que é o poeta que vocês já viram ontem, né? E que hoje à noite ele vai cantar, vai louvar o Senhor com mais uma canção que tem aqui no livro. Então, o que eu incentivo? Se você puder levar o livro, leve, que vai te servir de subsídio no seu trabalho. Primeiro para a sua própria vida e depois para o trabalho. Então, eu já agradeço a Deus por esse tempo aqui, que nós vamos passar juntos. Ontem foi um tempo tão abençoado, né? Nós amamos estar com vocês, sentimos a presença de Deus aqui nessa igreja, nesse 8º aniversário, não é? Vocês já passaram os 7 anos. 7 anos é um ciclo, né? Para os judeus é o ciclo Shemitah, né? Chega no 7º ano, a terra descansa e também há libertação, né? Tem que libertar aqueles que estão servindo como escravos. Então, ainda é hoje para os judeus muito significativo os 7 anos. Vocês já estão no 8º. Então, vocês já venceram o primeiro ciclo com as lutas e dificuldades, já estão entrando no 2º ciclo de história. Então, tem aí pela frente muito trabalho a fazer, tá? Muito trabalho que, com certeza, Deus vai dar toda a direção, gente. Também naquele primeiro slide tem o nosso Instagram, Ilma e Celso Cunha, onde tem um link e lá vai para a plataforma digital, onde estão os nossos cursos. À noite eu falo um pouquinho mais sobre os cursos, mas vamos agora no tema que eu preparei para hoje à tarde, que está dentro de uma temática aqui nesse livro Enigmas da Alma. Eu quero refletir com vocês, gente, sobre uma história muito conhecida da Bíblia. Moisés. Quem não conhece a história de Moisés, né? E eu vou refletir com vocês na história de Moisés,
da crise de identidade que ele viveu, a liderança libertadora que ele recebeu. Então, o processo de preparação de uma formação de liderança é muito desafiador, porque Deus vai trabalhar conosco nas áreas mais profundas da nossa vida. E o propósito de trazer esse tema é como Deus transforma dores em propósito e decreta vida onde havia morte. E é isso que aconteceu com Moisés. Então, são 3 pontos aplicáveis para a nossa vida hoje. Primeiro, o passado de dor que ele viveu, um decreto de morte sobre a vida dele. Segundo, o processo interno, o processo da alma de Moisés. Crises, feridas, identidade. E o propósito final de Deus para a vida dele, uma liderança curada que gera vida e liberdade. E foi para esse chamado que Deus o convocou para cumprir ali um propósito. E através da história de Moisés, eu quero caminhar com vocês por essa história, ressaltando que a construção da liderança pode ser feita em qualquer condição. Em condições favoráveis, mas também nas condições adversas. Não importa. Seja tudo indo bem, mas seja tudo indo mal. Deus trabalha conosco. As 2 situações podem desenvolver características em nós necessárias, pode desenvolver valores, competências que forjam um verdadeiro líder. Porque ninguém cresce de dentro para fora sem enfrentar adversidade, gente. Aliás, quando tudo vai muito bem, a gente aprende pouca coisa, não é isso? Não é? Mas quando as dificuldades vêm, as lutas e os desafios vêm, é aí que nós começamos a crescer. E esse crescimento que vem de dentro de nós nos ajuda a enxergar a vida numa nova perspectiva, né? Porque é uma escolha, né, que nós precisamos fazer, como lidar com a nossa história, como lidar com os desafios que tivemos, né, que vão forjar a gente como um líder, né, quando a essência da nossa vida está firmada em valores bem fundamentados em princípios cristãos. Onde está ancorada a nossa vida? Onde está afirmada a nossa vida? Porque se a nossa vida estiver firmada em princípios, nós vamos caminhar apesar das lutas, né? Então, como trabalhar com a história sem ficar refém das dores do passado? Como é que a gente pode fazer isso? Mas transformar a nossa história em resiliência. Essa capacidade que temos, que o Senhor nos dá, para mesmo nas lutas e adversidades, a gente permanecer com propósito, firme, olhando para o alvo. Aquilo que Paulo fala, prossigo para o alvo. Porque ele diz assim, eu gosto muito desse texto, ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ora, gente, Paulo estava dentro da prisão, quando ele escreve a carta aos Filipenses. Como esquecer? Bateu com a cabeça na parede lá? Ficou com amnésia? Não. O que ele estava dizendo é que ele decidiu ter uma memória sem feridas. Então, é uma decisão. E ele diz, esquecendo-me. No nosso português, é um verbo no tempo gerúndio. Então, isto é um processo permanente de esquecimento. Não é? É algo, gerúndio é algo que continua. Então, vai vir uma lembrança aqui agora e eu decido que ela não vai mais afetar a minha vida. Vem outra ali, eu também decido que ela não vai afetar a minha vida. Então, nesse processo, eu vou trabalhando a minha mente para que as dores do passado, as adversidades, as coisas ruins não me afetem mais. É uma escolha. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando
Novamente, um processo, né? Movimento. Avançando para as que estão diante de mim. Então, o que Deus tem para mim está à minha frente e não às minhas costas. Deus tem um alvo para mim. Então, eu tenho que olhar para o que Deus tem aqui agora. Eu não posso mudar o passado. Eu não posso mudar a história. A máquina do tempo ficou apenas na ficção científica. Então, eu posso olhar para o passado para aprender com o passado, mas não para ficar fixado no que aconteceu lá. Então, eu vou olhar para frente, avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo, isto é, eu não vou ficar paralisada. A minha vida não vai ficar paralisada no ponto morto da vida, da minha estrada, não. Eu vou caminhar, eu vou prosseguir, eu não vou mais ficar refém das adversidades do passado. E vou transformar isso em resiliência, em capacidade de superação. E uma força impulsora para viver uma vida digna, para fazer o bem às pessoas e contribuir para a melhoria da comunidade, da sociedade. Porque nós estamos aqui para melhorar onde nós estivermos. A nossa presença tem que fazer diferença. A nossa presença, essa empresa vai bem porque eu estou aqui. Porque eu sou servo do Senhor. Então, eu moro nessa comunidade aqui. Essa comunidade tem que ir bem porque eu estou aqui. A presença de um servo do Senhor muda os ambientes, gente. Lembra de Daniel no palácio, né? Então, nós podemos trabalhar isso na nossa vida. E eu quero também destacar a importância de conhecer a própria história. Porque isso acontece muito no consultório, quando eu começo a fazer algumas perguntas. As pessoas geralmente não gostam, muitas delas, de falar de história, principalmente se for uma história que tem dores. Ah, não quero falar da minha história. Não adianta não falar, está dentro de você, não é? Está ali, tem que trazer, né? Trazer história. Para quê? Para lidar com as feridas da alma, com os traumas, com as questões emocionais adoecedoras. Para quê? Para fazer, nesse tempo presente, a gestão emocional. A gente, muitas vezes, é gerente de tanta coisa, né? A gente quer ser gerente na empresa que a gente trabalha, você quer ser gerente em qualquer lugar, que você quer ter um cargo de gestão, isto é, você tem uma autoridade delegada para lidar com pessoas. Mas a gente precisa, em primeiro lugar, ser gerente de si mesmo. Fazer a gestão emocional. Para reconhecer quando está surgindo alguma emoção negativa que vai contribuir para te trazer problemas. Então, eu gosto muito, né, de um texto que todo mundo também conhece, de Isaías, no capítulo 6. Todo mundo lembra desse capítulo, né? A gente canta ele, né? Santo, 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 né? Isaías estava lá no templo, no ano que morreu o rei Uzias. Então, era um tempo de luto, era um tempo de perda, era um tempo de dor, porque o rei Uzias era um rei amado. Isaías estava lá, certamente, com seu coração doendo pela perda de um rei que ele gostava. E é nesses momentos de luta, de dor, que a nossa visão pode se abrir para o que Deus quer mostrar. E naquele momento, Isaías teve uma visão. E ele viu o trono de Deus, ele viu querubins, serafins cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E naquele momento que ele vê, ele tem ali algo no seu coração e ele grita, ai de mim. Quando é que a gente grita ai de mim? Ai. Quando é que você grita ai? Quando dói. Quando dói. Então, quando Isaías grita ai de mim, ele sentiu uma dor na sua alma, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. E aí Jesus fala que, na verdade, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai.
Então, isto quer dizer, se ele era um homem de lábios impuros, ele estava reconhecendo essa condição, significava que dentro da alma dele também tinha impurezas. E habito num povo de impuros lábios, meus olhos viram o rei. Então, ali naquele momento, ele sente toda aquela dor, que ele precisava de uma transformação na sua vida, de um preparo para ser o profeta messiânico que ele foi chamado para ser. E aí a gente conhece a história, vê um serafim, pega uma brasa, toca nos lábios de Isaías, era uma visão, para que os seus lábios fossem purificados. E logo depois ouviu-se uma convocação, uma voz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, na mesma hora, respondeu: eis-me aqui. Prontidão. Ele queria atender o propósito de Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Prestar atenção nisso, né? Envia-me. Eu quero ser o profeta que vai levar a palavra messiânica, mas envia-me a mim. Aqui, para mim, primeiro. Primeiro para mim, Jesus, eu preciso de mudança aqui dentro. Eu preciso ser enviada para mim, para olhar dentro da minha alma, onde estão as questões mal resolvidas, as feridas da alma, os traumas, porque eu preciso de cura, porque eu quero ser, sim, enviado, curado. Porque enquanto nós vamos, o Senhor vai nos curando, né? Então, essa palavra de Isaías, eu penso que ela é bem pertinente para hoje. Quer dizer, você quer ser enviado para você? Você quer olhar para dentro da sua alma, agora à tarde e à noite, né? Para poder identificar o que precisa de cura, né? Então, esse é um ponto que eu também quero trazer aqui e ressaltar o quanto uma identidade distorcida pode afetar como a pessoa lida com ela mesma. Se a pessoa tem uma identidade distorcida, ela vai lidar mal com ela mesma. Mas vai lidar também mal com os outros, os seus relacionamentos, além de afetar o desempenho de qualquer trabalho que ela faça para Deus no exercício ministerial, né? Então, todo líder, gente, é fruto de uma história. Uma história que cada um carrega. Cada um, se a gente fosse ouvir aqui a história de cada um, nós iríamos ficar aqui a noite inteira e era capaz de a gente não ouvir todas as histórias. Não é isso? Porque cada um carrega uma história. Cada um traz marcas, dores, feridas, mas traz também a oportunidade de poder olhar para a sua história e identificar o que quer trabalhar para ser curado e o que quer continuar da mesma forma que sempre caminhou, né? Então, gente, Moisés nasceu debaixo de um decreto de morte. Sua vida parecia fadada ao fim antes de começar, porque o decreto de morte já foi antes dele nascer, quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. Mas a história desse homem mostra que uma liderança, um chamado que Deus tem para alguém, pode sim ser forjado em meio a condições adversas. Então, assim como Moisés, cada um de nós carrega enigmas na alma. Enigmas que muitas vezes são incompreensíveis. Traumas, feridas que, se não tratadas, podem adoecer a nossa liderança e podem comprometer nosso chamado. Quantas pessoas chamadas por Deus, que a gente sabe, né, que foram chamadas, que têm competências, que têm valores, que têm dons, que têm talentos, e chega um momento da vida, sabotam tudo isso. Perdem o propósito, a visão do propósito, e aí não consegue avançar no seu chamado, porque não lidaram com as suas histórias. E a boa notícia é que Deus é especialista em transformar decretos de morte em histórias de vida. Ele pega o que parecia sentença de fim
e escreve destino, missão e liberdade. Portanto, irmãos, vamos olhar a história de Moisés não apenas como um herói bíblico que a gente já conhece, mas como alguém que, como nós, precisou de lidar com as suas dores emocionais, com sua identidade fragmentada e com suas crises internas, para se tornar um líder e cumprir o propósito de Deus para a vida dele. Qual é o seu chamado? Deus te chamou para quê? Todos nós temos um chamado. Desde que a gente estava no ventre da mãe, a gente vai ver no Salmo 139 sobre isso. A gente vai ver o Senhor falando, desde o ventre eu te escolhi. Então, nós somos escolhidos. E a pergunta que podemos fazer é, o que você fará com a sua história? O que você vai fazer com a sua história? Tem duas coisas. Uma, você pode ficar deitado na cama da vitimização, reclamando eternamente da história que viveu. Do pai que teve, da mãe que teve. Já viram pessoas que passam eternamente reclamando das mesmas coisas? Eu me lembro de uma paciente minha, ela chegou um dia muito feliz no consultório e falou, hoje eu estou muito feliz, porque essa semana eu vou fazer 50 anos. Eu falei, nossa, que legal, não é? 50 anos, que idade, você já viveu uma etapa muito linda da sua vida e tal. Estamos ali conversando, e ela feliz da vida, com a festa que ela ia fazer, da celebração dos 50 anos. Depois que ela terminou de falar isso tudo, sorridente, feliz, aí ela parou, ficou séria e falou, mas a mamãe... E aí começou a falar da mãe. Aí eu estou escutando, olhei assim, bem sério para ela. Quando ela terminou de falar da mãe, que eu não sei se eu vou convidar minha mãe, que eu não sei o quê, que minha mãe estraga a festa e tal. Aí, quando ela terminou de falar, eu olhei para ela e falei, tão bonitinha. 50 anos ainda reclamando da mamãe. Aí ela tomou um susto e ela depois me conta que aquele dia marcou a vida dela. Foi como se ela acordasse e saísse daquele lugar infantil de ficar reclamando da mamãe. E ela falou, olha aí, todas as vezes que eu pensava em falar alguma coisa da minha mãe, eu já me lembrava de você olhando para mim assim, daquele jeito, e parou de falar da mãe. Mas o que você vai fazer com a sua história, gente? Porque eu li esse versículo ontem, Deuteronômio 30, 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então, nós escolhemos o tempo todo. Deus coloca diante de nós escolhas. E agora, as escolhas que vamos fazer vai definir se é uma escolha para a vida ou é uma escolha para a morte. Então, você vai ficar preso às dores do passado, ou vai permitir que Deus use até mesmo as suas feridas para gerar vida e liberdade para você e para os outros. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, Paulo fala, para que consoleis a outros com as mesmas consolações com que fostes consolados por Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? Naquilo que você sofreu, você vai ajudar outros. A sua maior dor será o seu melhor ministério. Porque é ali que Deus vai te usar. Porque você vai compreender o que o outro está sentindo. Porque para poder compreender a nossa vida humana, Jesus veio aqui viver a nossa vida humana. Então, quando nós estamos sofrendo, Ele sabe o que é sofrimento. Ele veio aqui e passou por todos os estados emocionais que nós passamos. Foi rejeitado, humilhado, ferido, tudo isso que nós conhecemos. Né? Foi traído. Então, Jesus conhece todas as vivências humanas. Só tem uma vivência humana que Jesus nunca passou, que é o pecado, porque Ele nunca pecou. Mas o sentimento de culpa,
que é um sentimento pesado, mas mesmo assim, ele sabe o peso das nossas culpas, porque ele levou todo o peso na cruz do Calvário. Então, ele compreende as nossas dores, né? Então, queridos, nada se perde na economia de Deus. Nada. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Então, quando olhamos a nossa história, a gente precisa definir o que eu vou fazer com essa história. Como que eu vou lidar com isso, né? E aí a gente conhece bem a história de Moisés, e não é difícil identificar as marcas que forjam a liderança na história de Moisés. Para nós compreendermos que todo líder carrega marcas do passado, e essas feridas podem ser transformadas em força, se trabalhadas em Deus para a cura, né? Eu não vou aqui discorrer a história, porque todo mundo conhece a história de Moisés. Tem alguém aqui que não conhece a história de Moisés, gente? Tem? Ok. Então, posso passar rapidinho, né? Tá. O decreto de morte, todo mundo já sabia. Só de nascer homem, ele já tinha um decreto. Gente, alguém sabe o que é ter nascido debaixo de um decreto de morte? Alguém aqui sabe? Por quê? Porque quando na nossa história há um desejo de aborto de uma criança, é um decreto de morte. E como eu ouço histórias há muitos anos, há mais de 40 anos, inúmeras vezes eu já ouvi assim, olha, a minha mãe falou que ela tentou me abortar. Mas não, eu tenho uma pessoa que atendi, a mãe tentou abortá-la 3 vezes. Tomando remédio, fazendo um monte de estripulias para perder. 3 vezes. E eu falei, então, menina, que propósito que Deus tem na sua vida, hein? Mesmo que a sua mãe tenha decretado a sua morte, Deus decretou a vida. Então, um aborto que foi desejado e não efetivado pode permanecer como um decreto de morte, saindo do plano físico e indo para o emocional, como uma morte subjetiva. Talvez a pessoa chegue na vida adulta e ela não tenha um decreto de morte física que vai acontecer com ela, mas ela anda com a sensação de morte a vida inteira. Vocês já viram pessoas que vivem no risco da morte? Que tudo que acontece, às vezes está dirigindo, bate o carro. Às vezes está fazendo uma coisa, escorrega e bate no chão. Parece que a pessoa, já ouviram isso, que a pessoa atrai assim, acidentes, atrai essas coisas. Muitas vezes há por detrás essa sensação de morte. Uma morte subjetiva. O que é uma morte subjetiva? A falta de motivação para viver, a falta de sentido de vida, uma depressão, tudo isso pode ser uma morte subjetiva. A pessoa perde a vontade de viver, perde a alegria da vida, perde a motivação. Então, decretos emocionais podem acompanhar uma pessoa durante toda a vida adulta, se ela não entender. E quando uma mãe oculta o segredo, eu não sei se lá em casa foi assim, eu não sei, só sei que minha mãe tinha acabado de ganhar, é uma história que eu vi, um meu irmão, e ela engravidou de novo, e ela falou, nossa, não era para eu estar grávida agora. Mas ela não quis abortar aquela criança, ela quis ter. Mas muitas vezes o inimigo pega uma frase dita por uma mãe e um pai, para depois perturbar a vida dessa pessoa na fase adulta. São pessoas que também vivem essas dificuldades, porque são traumas ocultos, segredos de família, que ficam como um peso na memória inconsciente. Porque nós temos processos mentais, nós temos ações e reações que são lá, e que denunciam que há algo que a pessoa não está conseguindo entender na sua vida. Porque, gente, ações são
previsíveis, frutos da nossa elaboração mental. Agora, reações são imprevisíveis, é fruto daquilo que a gente tem dentro. Essas reações que nós temos, que muitas vezes nós nos assustamos. Eu lembro de um rapaz que eu fui escutá-lo, ele era um diácono na igreja, um rapaz muito equilibrado, e, de repente, ele começou a chegar em casa e ter crise de raiva. Então, ele chegava do trabalho, qualquer coisa dentro de casa que tivesse fora do lugar, ele já tinha ali uma briga. E foi aumentando de tal forma que um dia ele chegou e brigou com a esposa, brigou também com a filha, e deu um soco na mesa. E quando ele deu o soco na mesa, a mesa tinha um tampo de vidro. Aí até ele se assustou. E aí a esposa falou assim, ele está tendo crise de fúria, Ilma. Eu não sei o que está acontecendo com ele. E aí eu chamei para conversar e perguntei se ele estava com alguma dificuldade no trabalho, passando algum problema que ele estava ocultando da esposa. Não. Ele disse, não, no trabalho está tudo normal, os problemas são os mesmos de sempre. Eu não sei por que eu estou chegando em casa essa hora, no final do dia, e fazendo essas coisas. E aí, eu pedi a ele por tudo que ele falou, não tinha nada que pudesse justificar. Eu pedi a ele que me falasse da família dele, dos pais dele. E ele só me falou da mãe. Minha mãe foi uma mulher guerreira, me criou sozinha, lavava roupa para fora, para pagar a minha faculdade, e não sei o quê. E elogiou muito a mãe, não falou nada do pai. Quando eu perguntei, seu pai? Ele olhou para mim e falou assim, eu não gosto de falar sobre o meu pai. Falei, ok. Então, você vai para casa, pensa sobre isso. Aí ele diz, eu não lembro nada do meu pai. Eu não sei falar sobre meu pai, eu não lembro nada dele. Ele vai para casa, ora e pede a Deus para te mostrar se tem alguma coisa em relação ao seu pai. Ele voltou na semana seguinte e falou, Ilma, eu fiquei a semana inteira pensando no meu pai. E me lembrei, meu pai era um alcoolista. Bebia todos os dias que saía do trabalho. Chegava em casa embriagado, a gente nunca sabia como ele ia chegar. Então, quando eu ia dando a hora dele chegar em casa, a minha mãe já ficava nervosa, nós ficávamos também agitados, porque ele podia ou bater nela, ou bater na gente, ou quebrar alguma coisa, e ele começou a descrever o que o pai fazia. E eu falei, que horas que o seu pai fazia isso? Quando saía do trabalho. Eu falei, que horas você está ficando tão irritado e tendo crise de fúria? Aí ele parou, falou, quando eu saio do trabalho. Mas eu não bebo. Eu falei, pois é, alcoolismo seco. Sabe o que é alcoolismo seco? A pessoa nunca bebeu, mas tem o mesmo comportamento do alcoólatra que ela vivenciou a vida inteira. Cresceu com aquele modelo. E quando o pai morre, ele tinha 9 anos. Então, aquela memória infantil ficou guardada nele. Então, quando ele estava vivendo um outro cenário, a geografia mudou, o tempo mudou, tudo tinha mudado. Mas dentro dele ainda tinha uma questão não resolvida com o pai. Então, quando ele viveu um problema lá familiar, veio à tona o mesmo comportamento. Então, o que ele precisava? Cura. Liberar perdão para o pai para ser restaurado. E aí a gente trabalha essa questão do pai e ele é liberto e ele é curado. Então, gente, essas questões podem estar, são sinais guardados e marcados no inconsciente, como comportamentos, atitudes que vão sendo marcados ao longo da história. Então, a importância de conhecer a história é fundamental, porque quando nós começamos a buscar o autoconhecimento, quer dizer, a compreender a vida, a perspectiva da vida, do propósito da vida, e buscamos conhecer a nossa história, nós vamos poder identificar e lidar com a história, né? Todos nós temos o direito de conhecermos a nossa história. Todos nós. No Salmo 51, Davi fala lá no versículo 6, tu amas a verdade no íntimo e no oculto me ensinas a sabedoria. Então, quando Davi está falando isso, o que ele está dizendo? Que a verdade ela está registrada dentro de nós. Embora a gente não queira muitas vezes lidar com ela.
mas está lá registrada. E Deus ama essa verdade, porque Deus sabe o que aconteceu conosco. Deus conhece a nossa história. Deus sabe cada momento de dor, cada momento de adversidade, cada momento difícil que a gente viveu. Deus conhece. Ele ama a verdade, porque Ele é a verdade. Ela está lá, mas nem sempre é acessível para nós, principalmente quando está envolta em dor. Então, inconscientemente, nós protegemos, muitas vezes, de lidar com essas dores, de trazer à tona. Mas nós temos um Deus que conhece tudo sobre nós, e Ele nos ajuda nesse desejo de crescermos, né? Então, o decreto de Faraó era que todos os filhos homens dos hebreus fossem jogados no rio para serem mortos. Mas a gente já sabe que Deus usou as próprias parteiras egípcias que protegeram ali a vida de Moisés. Mas o faraó já vinha há muito tempo tentando, né? Tentando eliminar ali, porque lembra quando Moisés foi pedir para deixar o povo ir, para fazer uma festa ao Senhor mais tarde, né, no deserto, ele faz outra tentativa. Ele diz: esse povo está ocioso, aumente o trabalho deles, não lhes dê palha, deixe que eles mesmos vão buscar a palha. Êxodo 5. E nada diminua do trabalho dele. E diz o texto, ao final desse capítulo, que todo o povo hebreu corria aos arredores do Egito, pegando restolho em lugar de palha. Então, em todos os tempos, Faraó quis, tanto lá quando Moisés nasceu, e depois, quando Moisés é convocado para ser o libertador, para eliminar aquele povo e o projeto de Deus na vida deles. E aí vem essa medida que todo menino que nascer deveria ser afogado no Nilo, né? Será que isso nos diz alguma coisa sobre o nosso tempo, gente? Eliminar os meninos, eliminar os homens. Será que também não há, no nosso tempo hoje, uma tentativa de apagamento da masculinidade? De enfraquecimento da função paterna? Basta olharmos à nossa volta. As estratégias do inimigo não mudam, são as mesmas, desde o princípio, para enfraquecer a figura masculina, não é? Enaltecer a feminina, enfraquecer a masculina, e muito feminino é sinal de pouco masculino, e aí ele tem feito todo esse trabalho aí para amortecer e eliminar o propósito, a missão, a multiplicação, a descendência e o destino que vem através dos homens, como pais, como fundadores de gerações. Então, aliás, anular os homens, ou anular a sua existência e propósito, foi a estratégia do inimigo desde o Éden. Desde lá. E eu creio que não é diferente hoje, pelas inúmeras prisões que se apresentam hoje para os homens, especialmente para as mulheres também, com a aparência de descobertas e prazeres sem limite. Gente, a pornografia está aí. A pornografia vicia tanto quanto a cocaína. Então, a gente tem todos esses desafios hoje. Mas não basta identificarmos sem uma postura de se implicar nessa questão. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver comigo? O que um homem pode até se questionar? O que tem apagado ou abalado o meu lugar no mundo, a minha masculinidade, o propósito de Deus na minha vida? No posicionamento diante da vida, na responsabilidade com a próxima geração e na vida cristã coerente que ensina pelo exemplo. São os homens, os pais que dão a identidade de um filho e que precisam estarem atentos nisso. Na verdade, sem autoconhecimento, líderes repetem histórias de dores ao invés de tratá-las. E a gente está vendo isso
Todos os dias, gente. Porque Moisés viveu uma identidade em crise, entre dois mundos. Quando nós olhamos a sua história e a narrativa do Êxodo, nós vamos ver que as questões que mais nos interessam dentro desse tema aqui é a formação que ele recebeu. Ele tinha uma mãe biológica e ele tinha uma mãe adotiva. Ele recebeu duas formações. A hebraica, nos anos fundamentais da vida, porque ele recebeu os valores espirituais da mãe. Ele recebeu a cultura. A gente sabe que na primeira infância, até 5 anos, a criança recebe todos os fundamentos. De 6 a 12, há esse reforço para validar tudo aquilo que foi ensinado. Quando uma criança aprende os fundamentos, aqueles fundamentos culturais não se afastam dela. Chega na adolescência, ela vai tentar contestar ou validar tudo que ela recebeu. Então, os primeiros anos de Moisés, ele recebeu da sua mãe toda a cultura hebraica. Depois, ele vai para o palácio no Egito, e o palácio egípcio, e ele recebe toda a cultura do palácio. Toda a cultura egípcia. 2 culturas opostas, princípios espirituais completamente distintos. Então, a identidade de Moisés estava entre 2 famílias, 2 povos, 2 culturas e 2 lugares diferentes. A grande questão de Moisés era a identidade. E a pergunta central de Moisés é: como que eu vou chegar para Faraó e dizer que eu fui enviado para libertar o povo, para tirar o povo de lá? E aí Deus olha para ele e diz: eu sou, te enviou. Ora, a gente conhece muitos atributos de Deus ao longo das revelações de Deus para as pessoas. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou Adonai, eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Nissi. A gente conhece os nomes de Deus. Só que, para os nomes de Deus, para Moisés, ele precisava de algo que desse sentido à sua identidade. Então, quando Deus diz para ele, o eu sou te enviou, o que Deus estava dizendo para ele? Porque eu sou, você é. E sou eu que te envio. Então, naquele momento, Deus dá sentido para a vida de Moisés. Porque qual era a questão dele? Quem eu sou, hebreu ou egípcio? E quantas vezes as pessoas hoje ainda se questionam, quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou esse pai que me criou, ou esse pai que foi embora. Eu não quero repetir histórias e tenho que lidar. Segunda questão, que Deus eu vou cultuar? O Deus geracional, porque quando pergunta quem eu sou, quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, um Deus geracional. Um Deus que ultrapassa gerações. Então, isso vai dando sentido ali naquele momento para Moisés. Então, eu tenho um Deus a quem escolher, e não os deuses dos egípcios. O que seriam os deuses dos egípcios hoje, gente, que nós podemos cultuar? Como hoje também podemos cultuar deuses, porque os deuses do Egito não tinham nenhum valor. Né? E todos eles Deus confrontou com as pragas. Todos eles Deus ali tirou todo o poder que eles davam nominalmente para esses deuses e disse, eles não valem nada. Então, tudo Deus contestou ali. E Moisés precisava para descaracterizar a cultura que ele tinha recebido, né? Então, como uma identidade distorcida afeta relacionamentos, decisões em uma liderança, né? E os enigmas da alma cresciam dentro de Moisés, desenvolvendo traços em seu jeito de ser. Fortes defesas, impulsividade, agressividade, suas características muito fortes, seu temperamento, tudo isso eram inibidores na construção da sua história como um líder.
As defesas da sua alma trouxeram reflexo na sua liderança. Quais as defesas que Moisés criou para se proteger das dores da sua alma? E o provérbio popular diz que a melhor defesa é o ataque. Então, ele se tornou uma pessoa impulsiva, agressiva, que denunciava o que se passava na alma de Moisés. E a história de um líder vai dizer da estrutura psíquica dele e do que contribuiu e do que pode ser obstáculo. É na história que nós vamos ver. Como que eu vou saber que o meu comportamento de hoje pode estar sabotando o propósito que Deus tem na minha vida? Conhecendo a minha história. Foi viver no palácio, educado na cultura egípcia. Uma indignação cresceu dentro dele. E o sangue falou mais alto. Então, que sentimentos obscureceram o seu raciocínio e o seu equilíbrio lá na história do egípcio maltratando um hebreu, que a gente já conhece. As dores do passado ganharam forças e foram repetidas no seu presente, emergindo, gente, como uma fonte de raiva represada. Toda a dor do passado não resolvido gerou todo esse sentimento dentro do coração de Moisés. E ele foi ficando como uma pessoa ferida por conta de tudo que ele vivenciou. Aquela raiva represada começou a vir à tona, que é o que aconteceu com esse rapaz que eu contei agora para vocês. Então, ver um egípcio maltratar um hebreu trazia na alma turbulenta de Moisés a dor da sua mãe, que deve ter derramado lágrimas durante os 3 meses, enquanto cuidava dele com a ameaça de morte pairando sobre a cabeça dele. Vocês imaginam? Quando Moisés foi para Deus, ele disse: o que eu vou falar? Eu não sei falar. Vocês lembram dele? Eu não sei falar. Qual é a primeira linguagem da criança? Como que a criança se comunica? Choro. O choro era a primeira linguagem. Moisés podia chorar, gente? Chorar era ser descoberto. Eu imagino que a mãe dele ficava ali de olho nele. E quando eles esboçavam o início de um choro, ela botava o peito na boca dele. Cala a boca, menino. Você não pode chorar. Então, olhem só como um choro, uma linguagem reprimida e recalcada vai repercutir na capacidade de se comunicar na vida adulta. É incrível isso, né? Eu acho fantástico quando você olha a história. Há adversidades que certamente marcaram a construção psíquica de Moisés. Tudo que ele passou, ameaça das águas, né, a ansiedade da irmã dele, com medo dele morrer, o retorno provisório para a mãe, a adoção, a cultura diferente. Vocês já imaginaram tudo isso na construção dele? Da alma dele? Questões que ficaram marcadas a ferro e fogo na sua alma. Então, para Moisés, certamente estar próximo de quem decretou a morte dele trazia em si as dores da rejeição e da própria existência. Porque Faraó decretou sua morte, como a morte de muitos outros meninos. Agora, sua mãe adotiva era a filha do Faraó. Agora, o menino que deveria ter morrido era neto do Faraó. Então, o Faraó era o avô dele e era o mesmo que tinha decretado sua morte. Vocês já imaginaram quando, cada vez que Moisés olhava para ele, não é, sentado lá, todo orgulhoso do seu trono? Não é? Eu acho que ele ficava com muita raiva daquele homem, né, gente? Eu imagino que as relações familiares foram marcadas por sentimentos de rejeição. E o desenvolvimento emocional foi nesse cenário de relações familiares difíceis. Por isso que quando ele foi tomado pela ira e pela indignação, ele matou o egípcio. E ele foge, né? Mais tarde, depois, que quando ele vai defender um outro hebreu,
E o hebreu olha para ele e fala assim, você vai fazer o mesmo que você fez com o egípcio? E ele se vê descoberto e ele foge, movido pelo medo e pela culpa. Então, a impulsividade, a raiva e a agressividade eram máscaras de dor não curada na vida de Moisés. Quais são as suas dores não curadas? Que estão no seu comportamento, no seu temperamento, na sua forma de agir e reagir. Quem nunca, gente, agiu movido pelo impulso e depois, meu Deus, por que eu fiz isso? Não é? Não queria ter feito. Se arrepende, arrependimentos tardios, que muitas vezes a gente não tem mais o que fazer. Porque quando Moisés matou aquele egípcio, ele foi e enterrou ele na areia. A gente enterrar morto na areia, primeiro o vento, o pé aparece, não é não? Então, essa é a verdade. Então, você não consegue esconder por muito tempo os erros, né? Então, você sabe o que é isso? Ser movido por forças internas e ações não planejadas. Ser confrontado pela dor do arrependimento sem poder mais apagar o erro. Ser tomado pelo medo das consequências. Viver muitas vezes como um fugitivo. E agora, novamente, a ameaça de morte vem sobre ele. Só que agora é uma repetição. A angústia da culpa, o medo e a vergonha o acompanhavam. O deserto emocional como fuga de si mesmo. Então, qual era a grande questão de Moisés? Identidade. Identidade. Uma pessoa com identidade fragilizada, ela não tem firmeza de quem ela é. Então, ela vive mergulhada nos complexos. E porque ela vive mergulhada nos complexos, ela tem que o tempo inteiro afirmar quem ela é. Então, ela briga por qualquer coisa, porque ela toma tudo como pessoal. Então, aquele fulano, eu entrei na igreja, ele nem olhou para mim, nem me cumprimentou. Então, deve estar falando mal de mim por aí, né? E tal. Então, a pessoa fica sempre imaginando que tem alguém contra ela. Ela nunca pensa que o outro pode não estar bem naquele dia. Não, é tudo contra ela, porque a identidade fragilizada faz isso. É fugir sem ter um senso de pertencimento e valor pessoal fortalecido. Quantas vezes um filho sai da casa do pai, não reconhecido, não valorizado, e ele fala, nunca mais volta aqui, eu quero ir embora, e ele vai. Ele vai embora, ele quer fugir daquele cenário da dor. Mas onde ele vai, ele continua inseguro, continua ali sem esse senso de pertencimento. O quem eu sou ainda é um enigma para ele. Ele ainda não sabe o que ele é. E ele busca reconhecimento o tempo inteiro. E quem foge sem encarar suas dores vai acabar repetindo. Então, ele não vai ser reconhecido onde ele está. Aí ele faz, trabalha e não é reconhecido. E aí ninguém me valoriza. Ninguém vê o que eu faço. Por quê? Porque ele tenta ser amado por aquilo que faz e não por aquilo que é. Porque a identidade está fragilizada. A gente vê isso claramente na igreja, gente. A gente vê isso claramente em pessoas que querem cargos e buscam, e trabalham muito mesmo, mas numa tentativa de serem reconhecidos. E quando não são, aí abandona tudo, vai embora, não quer mais saber, e muitas vezes até desvia. Mas a gente vê isso também nas empresas. A gente vê isso também na família, em casa, porque forma uma família também esperando ser reconhecido. E as questões vão se repetir. A pessoa pode conquistar tudo, pode ser bem-sucedida no seu trabalho, pode ganhar muito dinheiro, mas aquela dor não resolvida, que afetou a sua identidade, produz na pessoa um senso de inadequação e uma insatisfação crônica. A pessoa, vocês já ouviram essa frase de alguém falar com vocês, às vezes em aconselhamento, né? Nossa, eu tenho a sensação de que eu sou uma fraude. Já ouvi isso muitas vezes no consultório. Ela não se sente autorizada a ocupar o lugar que tão duramente conquistou.
Às vezes até chega no topo, onde ela quer um cargo altíssimo, na empresa ou no ministério, mas ela chega lá e não tem alegria. Aí ela sente que ela não merece aquele lugar, e aí faz qualquer bobagem e perde tudo que conquistou. Quantas pessoas caminhando assim, né? Para Moisés, o deserto existencial veio trazer à tona a dor do desamparo. O desamparo que ele trazia na sua história, gente. E é tão interessante, quando eu olho para Jesus ali na cruz, que naquele momento, eu até penso que naquele momento do Getsemane, quando Jesus estava orando, que ele suou grandes gotas de sangue, e ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, não era propriamente só pelo sofrimento físico que ele iria ter que enfrentar, mas na minha percepção, era muito mais a dor de saber que por um momento ele iria estar separado do Pai. Que ele iria sentir o desamparo, porque a pior dor que existe para um ser humano é a dor do desamparo, porque a dor física passa. A dor do desamparo fica na alma. Então, naquele momento, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi ali, naquele momento, que ele sentiu todo o desamparo da humanidade. Porque desde lá do jardim, não é? Quando o primeiro casal perdeu a comunhão plena com Deus, entrou o desamparo no ser humano, e nós caminhamos por essa vida buscando esse amparo. Mas logo depois que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele volta novamente a integrar ali a Trindade e sentindo o amparo, porque a paternidade cura. A paternidade cura. O encontro com Deus curou a paternidade de Moisés. É tão lindo pensar sobre isso, que a paternidade de Deus cura o desamparo, cura a identidade. Aquela visão da paternidade distorcida no Éden, hoje à noite eu vou falar um pouco sobre isso, né? Ali naquele momento, que impulsionou a fuga do primeiro casal, Deus vem e cura a nossa paternidade. Como? Jesus, o Filho que revela o Pai. Deus enviou Jesus para restaurar a criatura à sua condição de filho e para revelar o Pai, que é a grande carência do ser humano, paternidade. Quando Filipe olhou para Jesus em João 14, 6-9, ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Olha a grande carência do mundo. Mostra-nos o Pai. Jesus olhou para ele e falou: Filipe, ainda não vês o Pai? Eu e o Pai somos um. Jesus veio para restaurar o Pai para nós, a paternidade, porque a paternidade cura, a paternidade harmoniza a alma, a paternidade dá segurança. E só Ele pode restaurar a paternidade perdida aqui nesse mundo, né? E em João 1,18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Somente Jesus pode revelar o Pai para nós. O Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também o faz. Então, Jesus veio aqui viver esse modelo para nos ensinar como agradar o Pai, como viver com o Pai. Na oração sacerdotal, Jesus também fala: manifestei teu nome aos homens, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim. O desejo final de Jesus é restaurar a comunhão familiar entre o Pai e os seus filhos. Na oração do Pai Nosso que estás no céu. Então, agora não é só o Pai individual que vai resolver só o meu problema e o seu problema. Ele é o nosso Pai.
o nosso Pai. E por isso nós podemos compartilhar dessa família maravilhosa, né? E o apóstolo Paulo, em Romanos 8, afirma a súplica que pulsa no coração do homem, quando ele diz, Abba, Pai. Abba, Pai, não é apenas uma repetição, gente. Abba é pai em hebraico, permaneceu em hebraico, não mudou, não foi traduzido. É Abba e depois pai, em qualquer língua. No português, no inglês, no francês, em qualquer língua. Então, vem sempre as duas palavras, o Pai celestial e o Pai terreno. Pai, duas vezes. Então, nós poderíamos dizer, é papai. Mas não é apenas uma redundância, é uma plenificação, é o Pai pleno. Não é uma repetição ocasional, como muitas vezes a gente pode pensar, mas é papai. Papai é potencialização, é potência paterna, é plenitude, é o Pai onipotente, o Pai perfeito. Per, do latim, não é? Que está na raiz da palavra pai, do latim arcaico, feito pela paternidade. É o Pai perfeito, perfeição. É o Pai ideal que todo filho espera encontrar e que não encontra no Pai real. Não. Esse Pai real não é completo. Esse Pai aqui que está falando, o Pai perfeito, é o real da realeza. É aquele que veio para nos inserir no seu reino, como Pai, para nos governar, para além da idealização humana. O Pai que preenche todos os vazios de valor, pertencimento e amor que um filho requer. Isso é perfeito, gente. Ele é plenitude e é também perfeição. E é interessante que a palavra perfeito vem do latim perfectus, que significa feito por completo, concluído, pleno, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. É o Pai do Shalom de Deus que nos traz essa paz. Então, logo, chamar Deus de Abba Pai não é apenas reconhecer sua intimidade, mas é também reconhecer sua plenitude paterna, sem falha, sem sombra de perversão, que é uma distorção do Pai. Ele é o modelo que todo pai humano deveria espelhar, mas como o inimigo veio e roubou de tantos pais, não existe pai perfeito nesse mundo. Nós não somos perfeitos, nossos filhos não serão pais perfeitos, porque nós vivemos num mundo decaído. Então, esse Pai que todos nós precisamos, que dá direção, que dá destino, que dá identidade, que dá segurança, nós só vamos encontrar isso no Deus Pai. Então, chega de ficar esperando que aquele pai que não foi perfeito venha a ser resolvido aqui nessa terra. Não. Nós resolvemos aqui nessa terra, mas não com o Pai da terra. Nós resolvemos com o Pai celestial. Porque é isso que Jesus veio trazer para nós. O Abba preserva a intimidade do hebraico. E o Pai universaliza em todas as línguas esse Pai que todos nós precisamos e que só vemos através de Jesus Cristo. Por isso, quando ele disse para Moisés, eu sou, te enviou. O que ele está dizendo diante das fragilidades de Moisés? Se eu sou, te enviou, pode ir, porque eu vou com você. Você não vai só. Eu vou segurar na sua mão. Eu vou caminhar. Esse é o senso do pertencimento. E naquele momento, Moisés entendeu que se o Deus poderoso ia com ele podia ir. Porque quem iria fazer era Deus. Não era a vara que estava na mão do Moisés que ia fazer. A vara era apenas um simbolismo. Mas quem fazia a vara ali, fazer alguma coisa, era o poder de Deus. Quando Deus mandou, bota a mão no seu peito, Moisés. Peito aqui é o lugar do coração.
Então, Moisés, não são seus sentimentos. Sabe como está seu coração, Moisés? Tira a mão. Ele tirou, a mão estava toda leprosa. Porque é assim o coração humano. Sofre, tem feridas. E na minha percepção, quando ele tira a mão, toda ferida estava representando a alma dele, o coração dele. Então, quem fazia? E aí, o Senhor cura. Só Ele pode curar as feridas da nossa alma e nos afirmar como filho. Então, quando ele disse para Moisés, eu sou o que sou, ele estava dando para Moisés uma nova certidão de nascimento espiritual. Quem precisa de uma nova certidão aqui, gente? Ser afirmado como filho antes de ser enviado como líder. É isso que Deus quer fazer conosco. Porque o líder saudável nasce da filiação antes da função. Quando corre muito atrás de um cargo, pode ter uma identidade muito fragilizada. E Deus quer te ensinar primeiro a ser filho, para depois ser líder. Porque se você for um líder, nessa certeza de que você tem um pai que vai te dirigir em todas as coisas, não é você, a glória não é sua, não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Então, quando Ele faz perfeito. E aí a gente pode realmente entender que o decreto de morte pode ser transformado num chamado para libertar vidas, porque só quem é curado em sua identidade pode conduzir outros à liberdade. Por que muitos líderes conduzem outro a uma opressão? A um cativeiro, com tantas regras, com tanta coisa, porque ainda não foi curado. Porque quando ele é curado, ele só conduz para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos resgatou. Portanto, não vos coloqueis novamente debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5, versículo 1. Porque quando nós sabemos que temos um Pai, a gente obedece a Ele. Não porque Ele está ali com um cajado para bater na cabeça da gente. A gente obedece por amor, porque a gente quer agradar o Pai. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, porque quando o amor nasce do temor, a gente quer servir a esse Pai tão maravilhoso. Então, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o eu sou, Ele resgata, Ele cura a nossa identidade e Ele nos capacita a vivermos aqui com uma identidade afirmada de filhos amados do Pai. Amém? Vamos ficar em pé? A orfandade emocional é uma das maiores dores humanas. E pessoas que vivem nessa orfandade, elas têm dificuldade de viver a vida com responsabilidade, compromisso, servindo a Jesus e ao Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer. Vivendo no Deus da presença, muito mais do Deus da provisão. Então, eu queria, agora nesse momento, que você fechasse os olhos por um minuto. Vamos fechar os olhos agora? Por um minuto. Enquanto vai ser só aí no teclado, um fundo musical. Porque eu queria que nessa hora você orasse. Senhor, o Senhor conhece a minha história. O Senhor conhece as marcas que ficaram de uma paternidade falha. O Senhor conhece os momentos que eu passei. Traz agora a sua história para Jesus. Leva a sua criança ferida a Ele nesse momento. Enquanto cada um vai orar aí. Só você e Deus. Enquanto toca uma canção. Só instrumental. Ora agora. Pede ao Senhor para te revelar. Onde ainda dói. Onde ainda dói? Será que se você colocasse a mão no seu coração, a sua mão sairia marcada pelas feridas da sua alma? Quais as dificuldades que você tem vivido?
Só Ele cura. Pode ser que aquele pai tenha falhado muito mesmo, tenha rejeitado, abandonado. Talvez aquela mãe. Mas o Senhor está olhando agora para a sua história junto com você. Pai, o Senhor conhece a história de cada um. Contempla, Pai, agora. Contempla aquela infância solitária, Pai. Aquela violência física. O abuso. Os rótulos. A falta de reconhecimento. As angústias da alma. Que são caladas, que muitas vezes trazem doenças no corpo, Pai. O corpo gritando, Pai. O Senhor conhece, o Senhor é Pai. Te peço agora, Pai. Olha para cada um aqui agora, Pai. Olha, Pai, lá no interior. Leva a Tua luz nas áreas em sombra, Pai. Eu te peço, Pai, que ninguém fique aqui nessa tarde sem receber essa luz que bota tudo à tona, Pai, que traz o que está encoberto para a luz, Pai, para a cura, para a restauração. Eu peço ao Senhor nesse momento, Pai. Oh, papai, como é bom poder te chamar de pai, de saber que não somos órfãos neste mundo, mas o Senhor é o nosso Pai. Não caminhamos aqui sozinhos, mas o Senhor nos segura pela mão, como o pai segura um filho, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada. Se você fez essa oração e você precisa nessa tarde falar assim com o Pai Celestial e precisa liberar perdão e precisa de cura em alguma área da sua vida, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui para frente. O Senhor não invade a nossa privacidade. Ele só trabalha em coração quebrantado. Então sai do seu lugar. Ele conhece a sua história. Amém. Glória a Deus. Quem mais? Ele sabe onde que dói. E é isso que Ele está falando conosco. Nós estamos aqui como família, gente. Como irmãos. Nós estamos em casa. Quanto mais somos curados, mais o Senhor vai trabalhando conosco, nos usando. A sua dor é seu ministério. Vem para cá. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Venha para cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele quer te abraçar nesse momento. Foi para a minha paz que estive em grande amargura, diz o profeta. Porém o Senhor amorosamente abraçou a minha alma e me livrou da cova da perdição. Ele abraça a nossa alma nessa noite. Ele abraça a nossa alma. Coloca a mão no seu coração e começa a entregar para o Senhor a sua dor, sua história, seu passado, seus momentos difíceis. Pai,
Cada um que está aqui na frente, o Senhor conhece, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço agora que o Senhor toque no coração de cada um, Pai. Oh, Pai, assim como cada um está colocando a sua mão sobre o seu coração, que a tua mão esteja junto com a mão de cada um aqui, Pai. E que o Senhor comece a passar o bálsamo que cura. Que o teu Espírito Santo comece agora a passar o bálsamo que tira as cascas endurecidas pela dor, pelo tempo, Pai. E começa a dar a cada um coração, Senhor, um novo coração. Não mais um coração de pedra endurecido, mas um coração de carne que pulsa pelo Senhor, pelo amor que tem recebido, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vai, Senhor, abraçando cada um aqui, Pai. Abraça, Pai, abraça, Pai. Como um pai abraça uma criança. Abraça, meu Pai, e dá a cada uma delas a tua unção, a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, Pai. Como pai segura um filho, ajuda a caminhar, Pai, a vencer as lutas e desafios da vida, para que cada um se sinta pertencente como filho amado do Senhor, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de... Abraça a pessoa que está do seu lado, né? Tem coisa melhor do que a gente receber um abraço, né? Abraça, que não fique ninguém sem um abraço, gente. Vai até o outro e abraça. Abraça. Em nome de Jesus. Para que ninguém fique sem um abraço aqui. Tá? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Pode cantar.